Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. A criança experiencia sempre culpa. O que é que eu quero dizer com isto? Que a criança experiencia sempre culpa. A criança sente-se culpada por uma variedade de situações, desde muito pequenina, nomeadamente quando sente que está a desagradar os pais, ou que não obtém a aprovação dos pais, ou que não está a corresponder às expectativas da família. E neste caso, como é que ela percebe que não está a corresponder às expectativas? Quando os pais se zangam com ela, quando ficam tristes, quando muitas vezes a ignoram e têm expressões de estar enfadados, por exemplo. No fundo, sempre que se sente rejeitada. Mas também quando se sente abandonada. Por exemplo, se os pais trabalham muito, o pai ou a mãe, ou se um dos pais ou ambos vão trabalhar para o estrangeiro, por exemplo, pode ficar na criança esta ferida do abandono, em que ela sente culpa por ser deixada, culpa por não se sentir suficiente para os pais a levarem, para os pais a amarem. Portanto, o que esta criança registra é que os pais se a rejeitam, se a abandonam, não gostam dela, não podem gostar dela. E a rejeição para a criança é uma crítica, é a desaprovação, é a humilhação, é sempre que não se sentem vistas, compreendidas, aceitas ou validadas pelo pai ou pela mãe. E pensem, isto é muito comum de acontecer. Nós, quando somos crianças, enfrentamos muitas vezes a desaprovação, porque fizemos uma birra, porque fizemos uma asneira, porque batemos no irmão, porque tiramos uma má nota ou porque nos portamos mal na escola. Portanto, tantas podem ser as situações em que obtemos desaprovação, em que não agradamos a toda a gente, ao professor, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, para quem foi criado ou cuidado essencialmente, ou a maior parte do tempo, por um avô, aliás, pelos avós, ou mesmo uma avó, um avô, por um tio, uma tia. Então a criança sente que está muitas vezes a desiludir os adultos, porque fez qualquer coisa que não foi de acordo com a norma, com as regras, com o que era aceitável, seja o que for. Então, pensem na quantidade de situações que já experimentaram culpa desde muito cedo nas vossas vidas. Então, não estranhem se atualmente estão sempre a sentir culpa. Culpa porque falharam, culpa porque erraram de alguma forma, culpa porque um amigo, uma amiga, o companheiro, alguém importante para si não ficou contente com um comportamento seu. Culpa sempre que não se sente suficiente. Culpa se os outros estão tristes à sua volta, culpa se os outros não estão bem à sua volta, porque isso é outro aspecto do nosso psiquismo infantil. Eu até costumo dizer que a culpa é um sentimento infantil, porque fica registado nas nossas células este funcionamento, esta programação, aliás, está na nossa programação, que a criança muitas vezes sente responsável por como os adultos se sentem. Não só por coisas que lhe dizem, como olha, a mamãe ficou muito triste contigo, olha, não vês que eu estou chateada, olha lá o que tu fizeste a mamãe fazer. Principalmente se os pais acusarem a criança de que quando lhe gritam ou batem, ou ficam extremamente zangados ou tristes ou desapontados com o comportamento, dizem coisas como, olha, a mamãe ficou muito triste contigo, olha lá o que tu fizeste, ou o que tu me fizeste sentir, o que tu me fizeste fazer. Então a criança experiencia uma profunda culpa. E a culpa vem lá de trás porque a criança muitas vezes se vê a mãe deprimida, o pai ausente, pode sentir que a culpa é dela de não ser suficiente de alguma forma, suficientemente interessante, inteligente, bonita, o que quer que seja que ela sinta que é validado naquela família. Então, nós vamos crescendo e sentindo que o nosso comportamento deve ser irrepreensível. Não podemos falhar, não podemos errar, não podemos desagradar os outros. Devemos sim obter a aprovação, porque foi isso que nos ensinaram, a obediência, não é? Há tempos falava aí da obediência que causa raiva. Então é isso, nós fomos programados para obedecer, para agradar os outros, para tentar obter a todo custo essa aprovação. Porquê? Porque sempre que nós não tínhamos essa aprovação, sentíamos-nos profundamente culpados, tristes, angustiados, aflitos. É imensa a frustração de uma criança que sente que o pai ou a mãe não gostam dela, porque é isso que a criança sente. Sempre que é desaprovada ou rejeitada, ou humilhada ou injustiçada, ela sente que não gostam dela. Sempre que o pai fica zangado ou a mãe ou ficam tristes com o comportamento dela, ela sente-se profundamente sozinha. Sente que aqueles seres tão importantes para ela, que validam a sua existência,
que a mantêm viva, que cuidam dela, se não gostam dela, é como se fosse a morte. Então, a culpa coloca-nos com esta angústia da morte, de deixarmos de ser importantes, de deixarmos de ser relevantes para alguém. Então pensem aí nas vossas vidas adultas, quantas vezes sentem culpa num dia? É recorrente esse sentimento, sentirem que estão a falhar, que não estão a fazer o suficiente, que não estão a fazer algo que deviam estar a fazer por si ou pelos outros. E atenção a isto, porque é também a nossa criança que tem um instinto salvador, quer salvar a mãe e o pai. Claro que para um adulto, imagine, se você tiver filhos, um filho ou uma filha, alguma vez é concebível na sua cabeça sentir que o seu filho ou que a sua filha tem que cuidar das suas dores? Isto parece absurdo, mas para uma criança, e você que já foi criança, certamente que se viu o pai ou a mãe triste, aborrecidos, frustrados, zangados, não gostariam de ter salvo a mãe ou o pai daquele sofrimento? Porque o sofrimento dos pais traz sofrimento à criança. Então a criança fica profundamente desesperada e angustiada e adoraria dar a vida para salvar aqueles dois seres que ela ama tanto, aos quais é tão vinculada. Então, quando eu digo isto, que a criança experiencia sempre culpa, é por todos estes motivos. Culpa por não estar a conseguir salvar o pai ou a mãe, por poder ajudar, por tirar a mãe da depressão, por poder tirar o pai daquele sofrimento, porque tem uma dívida ou o que é que seja, ou mesmo se os pais foram embora ou trabalham demasiado, sendo culpa porque eles não estão tão próximos, sendo culpa sempre que os irmãos são mais bem comportados, são mais cuidados porque são mais pequenos ou porque são doentes, sendo culpa porque se calhar tem a ver com ela não ser tão querida como aquele irmão, por exemplo. Então, tantas são as circunstâncias que as crianças sentem culpa e isso existe dentro de nós até os dias de adulto. Culpa por não agradarmos os outros, aliás, por muitas vezes não agradarmos os outros, por não correspondermos às expectativas, e isso muitas vezes também traz raiva. Também traz muita raiva eu não ser suficiente. Então, muitas vezes a culpa traz raiva, a raiva traz culpa, e é um ciclo que eu ainda há dias publiquei nas minhas redes sociais, o ciclo da culpa, em que a raiva traz culpa, a culpa traz tristeza, a tristeza traz raiva, a raiva traz culpa. Então estamos todos, às vezes, nestes ciclos perpétuos de dor, de culpa, de raiva, de medo, de ansiedade, de tristeza, e muitas vezes rejeitamos todas estas emoções porque elas são tão desagradáveis, é-nos tão difícil senti-las, então muitas vezes tentamos reprimir essas emoções, tentamos evitar tomar contacto com, mantendo-nos ocupados, vendo muita televisão, comendo, trabalhando imenso, né? Portanto, fazendo fuga das nossas emoções. E cada vez mais percebe o impacto das nossas emoções reprimidas na nossa própria saúde. Portanto, sempre que reprimimos emoções, elas vão somatizar, vão se transformar em sintomas físicos ou mentais, nomeadamente os tais ataques de pânico que têm, não sabe deles onde eles vêm, as fobias também, o transtorno obsessivo-compulsivo, a compulsão alimentar, portanto, a depressão, a ideação suicida, o esgotamento. Portanto, tudo são sintomas físicos, emocionais e psicológicos que vêm de emoções reprimidas. Percebe-se que hoje em dia que mais de 90% das nossas doenças físicas advêm do nosso mundo psíquico, do nosso mundo emocional. As nossas crenças limitantes de insuficiência, de não sermos suficientes, de raiva, de culpa, de medo, de ansiedade, constantes alteram a nossa química cerebral, a nossa química corporal, a nossa componente biológica altera-se de acordo com a nossa química, não é? Portanto, emoções, pensamentos, emoções ativam glândulas do nosso organismo, ativam a segregação de determinadas substâncias químicas que vão alterar o funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, e isso causa doença. Portanto, um corpo demasiado ácido, com demasiado cortisol, com demasiadas hormonas do stress, diminui a sua função imunitária. Portanto, os órgãos são como uma orquestra que funciona harmoniosamente quando nós estamos bem, quando nós estamos relaxados, quando nós temos o nosso sistema parasimpático ativado, quando nós temos o nosso nervo vago relaxado. São estruturas
do nosso corpo que nos permitem a paz, a tranquilidade. Quando nós estamos nesse estado biológico, o nosso corpo funciona no seu melhor. Quando estamos em emoções como a raiva, como a culpa, como a tristeza ou o medo, estamos nas mais baixas frequências vibratórias que podemos estar. E quando nós estamos em baixa frequência vibratória, é quando as nossas células também estão no seu pior funcionamento. E isso a longo prazo provoca doenças. Então, para ver a importância das nossas emoções, não sei se conhecem a escala das emoções de Hawkins, é como se fosse um cone, uma espiral em que vai das emoções mais densas, com menos frequência vibratória, às mais elevadas, com uma maior amplitude energética, como se fossem ondas, uma frequência, não é? Portanto, imaginem quando nós estamos no nosso carro e colocamos o rádio no AM, em vez do FM, onde estão as rádios, as estações que nós conhecemos e que dão música. Quando nós estamos na frequência AM, estamos dissonantes. Também escrevi sobre isso num dos meus posts ou num dos meus artigos. E então, quando nós estamos nessas emoções de baixa densidade, como o medo, o orgulho, a raiva, não é? A culpa, nós estamos no espectro mais baixo desta escala. E quando estamos aí, muitas vezes é difícil de sair, porque essas emoções, é como se essa neuroquímica, essa química corporal é aditiva. É como se nós só soubéssemos produzir mais mais hormonas do mesmo, não é? Portanto, aquele estado mantém-se. É como se fosse uma identidade própria. Daí a importância de trabalhar com a dor, com o trauma, com o choque, com as situações que foram dolorosas para nós, porque elas têm tendência a ser perpetuadas dentro de nós, porque é como se fosse um mecanismo de defesa. O nosso corpo mantém-se naquele registro para evitar sofrer novamente, por exemplo. Nomeadamente, as pessoas quando estão em depressão há muitos anos têm imensa dificuldade de sair dela. Porquê? Porque aquilo é um registro que já se tornou habitual no organismo, aquele estado, portanto torna-se um traço quase. Mas sim, essas coisas podem ser alteradas, alteradas com terapia. E então é poder mudar a frequência do que nós sentimos, fazer uma alquimia interna. E a terapia psicoemocional ajuda a fazer isto, nomeadamente o trabalho com as feridas, com a nossa criança interior, que eu acredito imenso, não é? Portanto, com esta análise que nós fazemos de nós, do nosso sistema, que se transforma em sintomas, não é? Em nós, então é cuidar disso, para sairmos desses lugares de dor e irmos subindo na escala evolutiva, saímos desse modo de sobrevivência e irmos para um lugar de compaixão, de aceitação, não é? Por nós, acima de tudo, porque pode fazê-lo perfeitamente para outros, para os filhos, para o marido, para a mulher, para os amigos, para a família. Está tudo certo, mas consegue fazê-lo consigo? Sair desse estado de culpa permanente e constante que se calhar nem se apercebia que tinha? Então quero que investigue profundamente dentro de si. Onde é que existe esse estado de culpa? Onde é que falhou? Onde é que não foi bom o suficiente? Boa o suficiente? Onde é que desiludiu os outros? Quando é que fez coisas que a desiludiram a si ou outros? Quando é que magoou outras pessoas e sentiu uma profunda culpa? Ou não correspondeu a uma determinada expectativa e sentiu culpa? Quantas vezes sentiu isso? Quantas vezes sente isso? Certamente muitas. Então perceba que a culpa leva à raiva, a raiva leva à tristeza, a tristeza leva à culpa novamente e à raiva, porque nós não suportamos estar tristes, não suportamos sentir esta culpa, então sentimos raiva. Estão a ver o que eu quero dizer? E a raiva, aliás, a culpa, também é este medo, vem deste medo de obter a desaprovação dos outros, de sermos rejeitados, que é de onde vem o perfeccionismo. Estão a ver, eu vou falando nestes assuntos insistentemente, nos vários episódios que se tocam entre si, não é? Nestes temas que estão todos interrelacionados, para que possa ir percebendo cada vez melhor como é que o mundo emocional está dentro de nós, como é que ele se interrelaciona com os nossos pensamentos, com as nossas experiências, como é que tudo isso cria sintomas no nosso corpo, nos nossos relacionamentos, na nossa mente, como nós vivemos a nossa própria vida. Isto é incrível, incrível. E então, nós queremos sair desse estado de culpa, fazer este trabalho de acolhimento à nossa parte que se vê aflita, porque de facto fez alguma coisa que magoou outra pessoa e nós não suportamos sentir esta emoção de que outro não gosta de mim, porque vem da nossa criança. Como eu digo, é a nossa criança que experiencia a culpa.
É o nosso psiquismo, a parte do nosso psiquismo, o nosso self infantil que sente essa culpa, que vem lá de trás, a culpa de desagradar o pai ou a mãe. Então isso é projetado nas situações da nossa vida diária. Então é isso que nós temos de cuidar. Qual é a culpa que esta criança carrega? A culpa primordial, a culpa base, de onde derivam todas as outras culpas. O que é que este menino, esta menina sentiu lá atrás? Que não fez o suficiente, que fez com que o pai ou a mãe ficassem tristes ou zangados, criança ou adolescente. Porque também esta altura da nossa vida é muito importante para criar registros de dor. Então, em que momento é que esta criança sentiu que desiludiu alguém e que ainda carrega esta culpa e que volta e meia ativa novamente esta culpa quando isto acontece em situações parecidas? Quando acontecem situações parecidas. Portanto, são os tais gatilhos, cada vez se fala mais, nesta palavra agora é muito comum, não é? De nós ouvirmos os gatilhos, que são ativados os gatilhos, não é? Eu chamo esses gatilhos as minas terrestres, também já tenho falado nisso, como coisas que ficaram registadas no nosso inconsciente, no nosso psiquismo e depois são ativadas mais tarde por situações, por comportamentos de outras pessoas, por situações, acontecimentos, não é? Que fazem ativar aquela memória, aquela resposta emocional. Então a culpa é uma resposta emocional que foi aprendido lá atrás, que eu não posso obter a desaprovação dos outros, eu preciso obter a aprovação, preciso agradar, porque eu não suporto, ou melhor, a minha criança não suporta que os outros a rejeitem, sentir-se rejeitada, porque assim sente que vai ficar sozinha e ficar sozinha é a morte para a criança. Percebam de onde é que tudo isto vem? No fundo é o medo da morte, no fundo é o medo de sermos rejeitados, de não gostarem de nós e ficarmos sozinhos. É um dos maiores medos porque está nas nossas células, que se ficarmos isolados, sozinhos, nós morremos. O facto vem deste instinto de sobrevivência que se liga ao instinto de pertença. Também tenho que falar nisto aqui. Portanto, espero que percebam cada vez mais como se processa tudo isto, como tudo isto está interligado, como somos reféns das nossas feridas, das nossas emoções e o quanto é importante trabalharmos nelas. Que possa fazer esse trabalho para se sentir melhor consigo mesmo, consigo mesma.